Quero dar um bom dia a todos os irmãos da Igreja Batista da Esplanada. Quero cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo nessa linda manhã de domingo, dia 17 de maio, neste momento em que vamos ter a nossa escola bíblica dominical. E quero também orar pela sua vida, orar por este momento que estamos vivendo, que Deus nos abençoe, nos proteja. E eu gostaria de convidar você para que também fizesse essa oração aí, onde você está, na sua casa, no seu trabalho, você possa colocar a sua mente, o seu coração no altar do Senhor. Pai, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pelo privilégio de te servir, de te honrar. Obrigado, Deus, pelas lições da Tua palavra que aprendemos. Obrigado porque o Senhor nos concede esta honra de estar te servindo, aprendendo lições para o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que abençoe o nosso planeta, que está doente, tomado por esse vírus invisível, e o Senhor possa abençoar os cientistas, abençoar os médicos, abençoar os enfermeiros que estão nessa frente de batalha, abençoar, ó Deus, aqueles que têm problemas, limitações de saúde, abençoar, ó Deus, aqueles que estão passando a dor da perda de seus entes queridos, sustentando, fortalecendo. O Seu Espírito Santo possa estar visitando estes corações, abençoar cada família, ó Deus, que está nos assistindo agora, em nome de Jesus. Abençoe os cônjuges, os filhos, abençoe, ó Deus, para que possamos colocar a nossa vida no Teu altar, que o Senhor possa estar nos cobrindo com a Tua bênção, com a unção do Senhor, nos ajudando, nos fortalecendo, para que logo, logo, juntos, possamos vencer essa tempestade. Fala, Senhor, aos nossos corações, através dos louvores e através da lição da Escola Bíblica Dominical desta manhã. Nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir agora uma mensagem musical para o nosso enlevo espiritual. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Digno de glória e louvores,
adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. A nossa lição da Escola Bíblica Dominical desta manhã tem o tema Igreja, Povo em Peregrinação. Está baseado em Atos, capítulo 7, versículos de 1 a 16, e eu gostaria de ler esse texto agora para os irmãos. Diz assim: Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: Isso de fato é assim? Estevão respondeu: Irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: Saia da sua terra e do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança e nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina na terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. E Deus disse ainda: Castigarei a nação da qual foram escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. E então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. E depois houve fome, grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. E então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, ele também os nossos pais, depois que eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor, em Siquém, pagando um certo preço. Este capítulo de Atos 7 é muito interessante. Aqui nós aprendemos lições maravilhosas. Mas antes, eu quero voltar ao capítulo 6. E lá no capítulo 6, havia uma afirmação dos membros do Sinédrio, Tribunal Religioso dos Judeus. E eles olhavam para Estevão no momento em que estavam o acusando de blasfêmia. Blasfêmia contra Deus,
blasfêmia contra o templo, blasfêmia contra a lei de Moisés. E o texto bíblico diz, em Atos 6,15, que enquanto eles faziam isto, eles viam o rosto de Estevão como de um anjo. No momento de julgamento, no momento de adversidade, no momento de dificuldade, aqueles homens julgadores viram em Estevão o seu rosto como de um anjo. Isso é algo sobrenatural. Somente a graça do Senhor pode fazer isso. Somente uma pessoa tomada, revestida do poder de Deus e do Espírito Santo de Deus, pode ter uma experiência tão extraordinária como essa. Havia ali algo diferente. O sumo sacerdote, naturalmente a maior autoridade presente, exigiu do acusado uma explicação. E lá no capítulo 7, versículo 1, diz assim: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Quando Estevão foi chamado naquele tribunal, já era um julgamento de cartas marcadas. Estevão estava ali e os membros daquele tribunal já estavam com a prévia condenação. Ele já estava condenado. E ele, apesar disso, não teve medo de falar a verdade. Foi necessário, primeiro, ele falar a verdade, e foi necessário, em segundo lugar, ele desfazer a mentira, porque havia ali todo um esquema para condená-lo. Inclusive, houve suborno das testemunhas para que aquele processo fosse um processo legal. As testemunhas foram compradas. O sinédrio estava pronto para julgar Estevão. E naquele momento em que a corte estava reunida, a corte da lei de Deus, o Superior Tribunal de Justiça, onde havia ali homens versáteis na lei de Deus, homens que conheciam e interpretavam o Antigo Testamento, houve essa experiência. Estevão aproveitou aquele momento para levar ao coração daqueles homens, membros do Sinédrio, de todos que estavam ali, uma pregação maravilhosa. Ele estava num momento difícil, de tribulação, mas ele teve a bênção do Senhor para que pudesse mostrar naquele momento as maravilhas do poder de Deus, as grandezas do poder de Deus, os extraordinários feitos do poder, a história e principalmente a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, mais uma vez, Estevão não desperdiçou a oportunidade para proclamar a graça e o amor do Senhor Jesus. Estevão, então, foi um homem de habilidade ímpar, um caráter irretocável, diferenciado, corajoso, destemido. Ele pega a acusação de que estão fazendo contra ele, ele usa a própria acusação, dando a interpretação da verdade. Ele levou a verdade para aqueles homens que faziam parte do sinédrio, os julgadores, aqueles homens versáteis na lei, através da sabedoria que ele recebeu de Deus. E qual era a acusação de Estevão naquele momento de julgamento do sinédrio? Está lá em Atos 6, de 8 a 15. Diz assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia, da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem
ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés, contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o seu lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Que coisa extraordinária! Eu e você podemos aprender lições maravilhosas acerca do propósito de Deus através da vida de Estevão. O nosso testemunho não pode deixar de impactar as pessoas. O nosso testemunho precisa de fato refletir a luz de Jesus. A exemplo de Estevão, a oportunidade de testemunhar, de pregar essa mensagem salvadora, cabe em qualquer circunstância. E a pergunta que se deve fazer é essa: você tem testemunhado daquilo que o Senhor Jesus tem feito na sua vida? Você tem usado a sua vida para a glória de Deus? Você está preparado para abençoar as pessoas que estão ao seu redor, a partir da sua família, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus amigos de trabalho, dos seus vizinhos? A sua vida reflete o amor de Jesus através dos seus gestos, através das suas atitudes, através das suas palavras. É importante que eu e você possamos refletir sobre isso, pensar sobre isso. Como está sendo usada a nossa vida? Estamos perdendo foco? Estamos com a nossa atenção desviada? Ou estamos olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé? Todos os momentos de adversidades, a gente vê no texto que Estevão estava focado na pessoa de Jesus. Em primeiro lugar, a gente precisa destacar aqui o peregrino e a sua missão. Estevão começa o seu sermão demonstrando a glória de Deus em Abraão. E começa mostrando esse propósito das bênçãos. Versículo 2 e 3 diz assim: Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Um desafio de transformação. A vida de Abraão seria totalmente mudada. Novo lugar, nova expectativa, novos propósitos. A disposição para a obediência levou Abraão a essa percepção de fé. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Estevão demonstra que, embora pudesse parecer que aquela estrutura religiosa vigente, sua manutenção, fosse o que de mais importante houvesse, as promessas divinas e a certeza da fidelidade de Deus é e são o nosso maior patrimônio. Eu não sei o que mais tem valor na sua vida. Eu não sei quais são os seus valores. Mas a lição que Abraão nos dá é que o maior valor que eu e você temos é contar com a bênção de Deus. É contar com a proteção de Deus. É saber que eu e você somos peregrinos aqui nesta terra. A Bíblia diz
que a nossa vida é como um conto ligeiro, é como uma névoa, passa rapidamente e nós voamos. E nós não temos certeza do amanhã. Então, se a sua confiança não estiver depositada na pessoa do nosso Pai Celestial, você está fora de foco. Talvez a sua confiança esteja depositada nos seus bens, na sua casa, no seu carro, nos valores que vão ficar por aqui. E o desafio que eu faço para você é que você possa colocar a sua confiança em Deus, saber que Ele é provedor, Ele é abençoador, Ele nos ama e Ele quer sempre o nosso bem. A vida de lutas, de aflições, ela é caracterizada por todo aquele que peregrina em terra estranha. Isso foi a experiência daqueles profetas, daqueles discípulos do Senhor Jesus. Mas o que a gente via neles, e o que a gente vê através da história e das narrativas bíblicas, é a certeza que eles tinham da providência de Deus. Deus como provedor, Deus como sustentador. Embora a ideia de cristão como peregrino não seja verbalizada por Estevão, Paulo compreende isso. E mais tarde, lá em Filipenses 3:20, ele afirma assim: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Que bom saber disso. Meu irmão, a nossa pátria está nos céus. A nossa herança é a herança de vida eterna. A nossa herança é a certeza da companhia do nosso Pai Celestial. O que nós mais queremos aqui é viver em paz, debaixo da proteção celeste. Os valores desta terra vão ficar por aqui. Foque a sua vida nos valores celestiais e você vai perceber como a sua vida vai mudar para melhor. Aqueles profetas do Antigo Testamento morreram sem alcançar a plenitude das promessas do Senhor Jesus. Mas eles estavam já tomando posse de todas as bênçãos celestiais. Em Hebreus capítulo 11, versículos 13 a 16, diz assim: todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas na sua plenitude, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros, peregrinos em terra estranha. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria celestial. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora, eles desejam uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Eles se tornaram testemunhas eficazes, e eles tomaram posse. Eles tinham a certeza de que a promessa de Deus viria sobre eles, sobre os seus filhos. Eles tinham a certeza de que algo melhor havia sido reservado pela graça e pelo amor do Pai. Eles tinham a certeza de que estavam sendo aperfeiçoados, treinados, capacitados. O melhor é saber, e com certeza Estevão sabia muito bem, que aconteça o que acontecer, eles sairiam vitoriosos. E essa é a certeza que eu e você precisamos ter. Aconteça o que acontecer, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vencedores são aqueles que vencem dores, e nós vamos vencer dia após dia qualquer tipo de aflição, qualquer tipo de dor, na companhia do nosso Pai Celestial. Viver sobre as diretrizes do pacto estabelecido entre Deus e o homem, esse pacto que foi selado com promessa, é a maior decisão que nós tomamos. Receber essa promessa divina nas nossas vidas é o maior privilégio que nós temos. Então, esse é o desafio, viver em
inteiramente confiando nas promessas do Senhor para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos e para as gerações vindouras, sabendo que esse Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E a pergunta que se faz é essa: como você receberia a exigência de Deus de uma mudança completa na sua vida? Abraão recebeu a ordem e cumpriu. Que você esteja preparado, independentemente do que aconteça, que eu e você possamos estar preparados para receber de Deus qualquer tipo de mudança, mudança de vida, mudança de local, mudança em qualquer circunstância, nós devemos estar preparados. E o importante é nunca esquecer, Deus cuida de você, Ele está cuidando de você. E aí vem o segundo destaque da nossa lição, que é exatamente o cuidado de Deus. Não podemos esquecer que Estevão, ao proferir este sermão, ele tinha, na verdade, um objetivo e um foco principal de apresentar Jesus de Nazaré como a solução para a vida de todos aqueles que estavam ali. Ele queria apresentar esse Jesus. E então, após falar sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, ele também discorre sobre José, autenticando como especial, escolhido de Cristo. Alguém que foi preparado para cuidar, para livrar e para liderar o povo de Deus, através de um ministério extraordinário. José, segundo a narrativa, ele foi traído, ele foi vendido pelos seus irmãos, e ele passou por muita tribulação, mas ele foi perseverante, ele foi fiel no cumprimento da sua missão, ele disse não para o pecado. A história de José é uma história que nos emociona. Todas as vezes que eu leio a história de José, eu fico emocionado com a fidelidade de José. Ele sabia o que era hierarquia, ele sabia o que era obediência, ele sabia o que era fé, ele tinha uma missão para cumprir e ele cumpriu essa missão. Saiba disso, Deus abençoa aqueles que são fiéis, Ele abençoa, Ele nos livra das aflições e Ele nos dá sabedoria. Foi o que aconteceu com José. Ele abençoou José, Ele livrou José das aflições e Ele exaltou José ao posto de governador do Egito. Essa é a lição. Confie na providência de Deus. Confie na promessa de Deus. Confie que Ele te ama incondicionalmente. E Ele vai estar sempre do seu lado, independentemente daquilo que você possa fazer para entristecer o coração de Deus. Ele está sempre do seu lado. Ele é um pai amoroso, que está sempre disponível para estender a mão e nos dar a liberdade, a alegria, a paz, o sossego de alma. Como foi maravilhosa a experiência de José. E graças a todas as providências tomadas por José, sua família pôde sobreviver à fome, sua família pôde sobreviver ao caos, sua família pôde sobreviver à tribulação, e tudo isso sem abrir mão da promessa de uma terra que mana leite e mel. Eles eram peregrinos em terra estranha, mas eles tinham a promessa de Deus de uma terra que mana leite e mel. É emocionante a experiência, o testemunho, a vida e todas as vitórias que Deus concedeu a José. Se você tirar um tempo e ler ali em Gênesis a história da vida de José, certamente você vai poder tirar lições maravilhosas para a sua vida. E um outro destaque da lição da nossa escola dominical, no ponto 3, é o exemplo de Jesus. Jesus também foi alvo de inveja, de medo dos seus contemporâneos. Por isso, ele foi vendido para ser castigado, como se fosse um malfeitor. Ele foi traído. E lá em Mateus capítulo 26, versículos 14 e 15, diz assim: então
um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. E ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E deste momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Traição, suborno, mentira, falsidade, essa é a experiência daqueles que estavam vivendo aquele momento. Mas Deus estava com eles. Independentemente de qualquer momento que você esteja enfrentando, de traição, de dor, de frustração, de tristeza, de ansiedade, de depressão, nunca esqueça de uma coisa: Deus está do seu lado. Ele ama você incondicionalmente e Ele quer abençoar você, Ele quer proteger você, Ele quer sarar sua dor, Ele quer livrar sua vida de qualquer tipo de tempestade. E embora vivamos num mundo de grande carência espiritual, embora vivamos num mundo de grande carência moral, eu quero que você sempre coloque na sua mente, no seu coração, que no reino de Deus há provisão. No reino de Deus há um governador, que é Jesus, que é rei. E não temos, nele nós temos a redenção pelo sangue, pelo seu sangue, uma graça abundante, maravilhosa. E graças às providências tomadas por Jesus, hoje, eu, você, a sua família, sua casa e todos que estão nos assistindo nesta manhã, temos a certeza da remissão dos nossos pecados em Cristo Jesus. O foco do Evangelho está na pessoa de Jesus, na graça de Jesus, nas bênçãos de Jesus. Como é maravilhoso saber disso. Ele nos promete uma terra que mana leite e mel. Jesus governa. Ele governa o seu povo. Ele é governador. Jesus é rei. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Ele é o príncipe da paz. Ele é o criador dos céus e da terra. É a aliança selada pelo seu sangue na cruz do Calvário, que nos dá a salvação eterna e a certeza de uma vida eterna. Nunca se esqueça disso. Deus ama você. Deus cuida de você. Ele preserva a sua vida. Ele habilita você. Ele capacita você. Ele protege você. Ele ama você incondicionalmente. E a pergunta que se faz aqui é essa: você tem expressado, através da sua vida, a gratidão pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por você? Você tem expressado a gratidão ao Senhor Jesus por essa provisão, por esse cuidado paternal, diuturnamente? Ele está cuidando de você. Ele quer amar você. Ele quer fazer com que você tenha dignidade, tenha alegria plena e verdadeira. Eu e você somos tremendamente privilegiados. Participamos de uma nova aliança, uma aliança de promessa, de bênção. E qual tem sido, hoje, o maior valor da sua vida? Qual tem sido o verdadeiro patrimônio da sua vida? Você tem pensado em bens, em terras, em casas? Você tem pensado em recursos financeiros? Onde você coloca a sua confiança? Nesse momento em que o mundo está enfermo, nesse momento em que todos nós nos igualamos, nesse momento em que enfrentamos um vírus que não vê classe social, um vírus invisível que atinge a todos igualmente, a gente pode tirar muitas lições para a nossa vida.
E é mais importante tirar as lições da nossa vida para que a gente possa crescer em todos os aspectos. E a oportunidade que eu e você temos de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Em quem você tem depositado a sua confiança? Eu desafio você que você deposite a sua confiança em Deus. Abra o seu coração para o Senhor plenamente. Tenha uma experiência genuína com o Senhor Jesus, porque Ele é o autor da nossa fé, Ele é a razão da nossa fé, porque Ele veio aqui, desceu com poder e grande glória, e Ele veio para nos resgatar. E lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11, diz assim: por isso também, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tome posse dessa bênção, meu irmão. Eu vou agora fazer uma oração, mais uma vez, e eu gostaria que você orasse comigo. Pai, muito obrigado, mais uma vez, porque a Tua palavra é viva e penetra nos nossos corações. Obrigado, Deus, pela vida de Estevão, um homem de um caráter irretocável, dignidade, de coragem, um homem que aproveitou todas as oportunidades para pregar o Evangelho. Pagou caro, pagou com a sua vida, mas não abriu mão da verdade, do Teu amor e da Tua graça. Que essas lições possam ficar guardadas no nosso coração. Que a gente possa usar a nossa vida para a Tua glória. Perdoe os nossos pecados e dá-nos a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Neste momento nós vamos ouvir mais uma mensagem musical para o nosso enlevo espiritual. Deus abençoe ricamente a sua vida. Bom dia para você que nos acompanha da sua casa. Nós estamos aqui mais uma vez para exaltar o nome do nosso Deus, bendizer ao nosso Rei, ao nosso protetor, nosso libertador, aquele que tem cuidado de nós, aquele que é digno, o único que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Então aí onde você estiver, que você possa exaltar o nome do Senhor Jesus. Pai, nós te bendizemos, Deus, nesta manhã, porque Tu és digno, Deus, do nosso louvor, da nossa adoração, digno da nossa confiança. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade. Obrigada pela vida, obrigado porque o Senhor tem feito grandes coisas, Pai. E nós só temos que bendizer o Teu nome, Deus, porque o Senhor merece. Louvado seja o nome do Senhor, Jesus. Bendirei ao Senhor pra sempre. Confiarei a Ele todo
teu nome nesta manhã. Amém. Chegamos ao final do nosso encontro, da nossa escola bíblica dominical, e eu gostaria de convidar todos os irmãos e todos que estão nos assistindo para, mais uma vez, às 19 horas, você possa ouvir uma mensagem através da palavra de Deus e mensagens de louvores para o seu coração. Deus abençoe a sua vida.